Eu não sei o que está querendo dizer com números patéticos dos adventistas, mas que tal, por exemplo, 100 mil batismos ao total depois de uma campanha evangelística em Guiné, Papua Nova Guiné? Milhares e milhares sendo batizados depois de uma campanha da qual participou o próprio pastor Terry Wilson, presidente da igreja, como evangelista. Tá? Números patéticos, né? Milhares se convertendo, milhares se batizando. E vai haver muitos mais no futuro, quando as coisas forem esquentando, né? Quando tivermos cumprimento daquilo que antecipamos sobre lei dominical, tá aí a caminho lá. Espere para ver, vocês fazem tanta gozação da lei dominical, mas existem evidências que está tudo programado aí, tá? É o globalismo que está dominando o mundo, ou a preocupação climática e a proposta de haver um lockdown semanal, porque o lockdown que houve em Veneza, em Nova Delhi, em Los Angeles, deu esse excelente resultado. Houve uma redução de poluição e tal e tal. Pois é, agora querem um lockdown semanal. Olha aí a lei dominical, pintando aí. Falou tudo, irmão. É isso mesmo. É exatamente isso. Quando o indivíduo é preconceituoso, eu vejo católicos aí que se batem e tal e dizem que nós somos todos filhos de Lutero, que Lutero era isso e aquilo e tal. É a mesma política, né? A mesma política. Não vão às fontes primárias, vem citar aí pastor Hernandes, não sei o que não é Ellen White, que não é oficial da Conferência Geral, da Associação Geral desse Centro White. Então, as opiniões dele não são. Eu não bato em martelo pelo que ele diz, porque eu sei que ele é uma pessoa que estuda bastante e tal, conhece, mas ele se equivoca nessas coisas. Simples assim. Eu fiz com base em inteligência artificial, fazendo cruzamento de dados quanto ao crescimento ou declínio dos adventistas a nível mundial. Aqui, outra mentira adventista, que eles dizem que são a igreja que mais cresce no mundo. Em 1980, os adventistas eram algo em torno de 3 milhões, em uma população mundial de 4 bilhões, perto de 4 bilhões e meio, era a população mundial. Isso em porcentagem dá 0,078% da população mundial de adventistas em 1980. Já em 2024, a Terra, o planeta Terra, tem algo em torno de 8 bilhões de habitantes e o número de adventistas é 22.234. Então a porcentagem mundial de adventistas é 0,00027 da população mundial em 2024 são adventistas. Então, o que chega à conclusão na matemática? Que o número mundial de adventistas diminuiu em 0,078. Ou seja, os adventistas estão diminuindo. A quantidade de adventistas está diminuindo em relação à década de 80. Eu já publiquei as telas e os prints. Você pega os dados dos adventistas da década de 80 e cruza com os dados dos adventistas da década de 20 do nosso século, né? Você pega os dados da década de 80 do século 20 e cruza com os dados da década de 20 do século 21, a inteligência artificial chegou à conclusão que os números adventistas estão em declínio. Isso se aplica à Igreja Batista também, à sua igreja, né? Você sabe que a Igreja Batista, ela está perdendo membro direto. Só que os adventistas são muito mais transparentes, porque nós procuramos até, tem um programa especial de resgate dos que se afastaram. Eu nunca vi, eu frequento a igreja evangélica, o pessoal sai, ninguém se toca com isso. Os adventistas têm essa preocupação, vão atrás e têm reconquistado muitos que se afastaram. Agora, vai ver as estatísticas que não aparecem, que ninguém sabe, né? Dos batistas, presbiterianos, metodistas, vai ver. A perda de membros das igrejas é imensa, tanto que o movimento que mais cresce no mundo, pelo menos no Brasil, é o dos desigrejados. E de onde vêm esses desigrejados? Principalmente de igrejas pentecostais, né? E também das igrejas tradicionais, batistas, metodistas, todos eles perdem membros, todos. Então, essa parcialidade em se eu achar esse defeito, esse problema no meio adventista, faz parte do jogo de ataques, né, em geral, para querer denegrir mais da igreja. Isso daí eu sei como é que é. Ué, nós não negamos que estamos em declínio, não. Nós não negamos que está diminuindo o número de membresia, não. Presença nas escolas dominicais. Desde quando a gente nega isso, cara? Agora, vocês não. Vocês dizem que estão em crescimento exponencial, cara. Que é mentira. É mentira, vocês estão em declínio. Vocês estão em declínio. Assim como os batistas também estão. Assim como os presbiterianos também estão. Os metodistas. Hoje eu congrego numa metodista. Eu estou congregando hoje numa metodista, na catedral metodista. Também está em declínio, cara. Mas você vê a gente dizendo que está em crescimento exponencial. O que é mentira, cara. É mentira. E você sabe que é mentira. Ação pública requerendo a questão dos servidores públicos, quanto o dia de folga deles seria no sábado. Servidores públicos. Chegou no Xandão. Voto do Xandão. Dizendo que os adventistas têm direito de fazer a troca de turno. Aí no caso dos servidores públicos. Porque servidor público, em sua maioria, folga 2, né? Ele trabalha 5 por 2, e não 6 por 1. Os servidores públicos que trabalham 6 por 1 é na polícia. Polícia Federal, Polícia Civil, servidores, né? Que trabalham 6 por 1. Em sua maioria, são os policiais. Voto do Alexandre de Moraes. Aí ele pega os números dos adventistas. Ele lê o voto, os números dos adventistas. É ridículo o número dos adventistas. Aí ele chega e lê. Olha, esse número aqui é tão ínfimo de adventistas e judeus. Ele ainda junta com judeus. Que a troca de turno não vai dar prejuízo nenhum. E aí ele vota a favor do direito dos adventistas. Ou seja, babar o decreto dominical, né? Pelo menos enquanto que esse Supremo estiver lá, não vai poder ter decreto dominical, porque já formou jurisprudência. Eu não sei se o acadêmico Azenilton sabe o que é jurisprudência, né? E no STF. Ou seja, súmula, decisão do STF. Os adventistas, servidores públicos, que estão debaixo da autoridade do Estado, eles têm direito de 6 por 1, e esse 1 aí ser o sábado. Então babar o decreto dominical. Aí o Xandão baseia lá o voto dele nos índices dos adventistas. E é de rir, Azenilton. Os números dos adventistas é de fazer rir, é piada. É piada. Isso contando, sem contar as presenças na escola sabatola.
Se você for olhar a chamada, a presença, o Gustavo lá em outro grupo, que ele é ancião que cuida de igreja, porque a igreja adventista, o pastor ele cuida de até 7 igrejas, né? Ele filmou lá o culto lá da igreja dele, cara, tinha 3 pessoas, era ele e mais 3. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, o culto dele, da igreja dele, era ele e mais 3. Era um bate-papo, era o culto adventista. Na zona sul do Rio de Janeiro, onde eu moro, é uma igreja adventista em Botafogo, para toda a zona sul. Leme, Copacabana, Ipanema, Botafogo, Largo do Machado. Toda a zona sul é uma igreja adventista só. Em toda a zona sul. Você vai dizer para mim que isso aí é número relevante, cara? Isso é uma piada, isso é uma piada. Eu gostaria de lembrar aqui também que 0,8% dos brasileiros, repito, 0,8% dos brasileiros são adventistas que guardam o sábado e judeus. 0,8%. Do 0,8%, 14% no máximo são servidores públicos. Ou seja, é o que dá 0,1% que atuam pelo Brasil todo. Quem vai definir essa questão de lei dominical não é Alexandre de Moraes. Isso é um movimento global, é o globalismo, que, aliás, Alexandre de Moraes é claramente um globalista. Eu vi o ministro Fux dizendo assim, que ele mandou uma mensagem ao secretário-geral da ONU, chamado Antônio Guterres, dizendo, nós no Brasil estamos implementando os planos lá, os projetos do, o projeto 2030 da ONU. Aí eu pensei, peraí, nós quem? O povo brasileiro foi consultado a respeito? Os brasileiros sabem o que pensa esse projeto 2030 da ONU? Não sabe. A maioria esmagadora dos brasileiros nunca ouviu falar disso, nem sabe o que é esse projeto 2030 ou plano 2030, não sei bem. Então, quando o Fux fala isso, nós do Brasil, quer dizer, nós quem? Né? Mas essa é outra questão. Mas a lei dominical é diferente. Eu vou colocar aqui um estudo meu sobre lei dominical com referências, né, de outras coisas a ser pesquisada. Então eu sei dessa história do Alexandre de Moraes. Eu tenho até um vídeo no meu canal falando exatamente de como Alexandre de Moraes favoreceu os adventistas nessa questão aí. Eu sei o que ele fez. Eu tenho isso até em forma de vídeo. Tá? Ele fazendo essa declaração e esse benefício aos adventistas, favorecendo os adventistas que queiram fazer concurso e tal, do sábado, que cai no sábado, né? Eu sei sobre isso. Então, Ezenilton, raciocínio no homem, raciocínio no globalismo, ele vai contra a ideia de Jesus Cristo, cara. Não é a ideia de sábado, de domingo. Não é a ideia de Jesus Cristo. É só você raciocinar. Aí você vai querer dizer, vamos dizer que a ideia globalista seja de uma religião única. Que tenha uma religião única. Isso se não for um Estado comunista, né? Porque o Estado comunista é baseado na não religião. É todo centrado no Estado. Então não vai ter sexta, não vai ter sábado, não vai ter domingo. Mas vamos tirar a ideia de um governo globalista comunista. Vamos dizer que é um globalismo baseado numa religião única. É claro que ela vai ser favorável ao ecumenismo de todas as religiões. Então você vai guardar a tua sexta, os muçulmanos, né? Eles vão guardar a sexta deles, vai ser o descanso deles, o sábado. O adventista e o judeu vão guardar o sábado, vai ser o sábado. Os cristãos vão guardar o domingo, vai ser o sábado. Ou seja, tudo vai ser o sábado. Sexta, sábado e domingo vai ser o sábado na religião única, porque todas as religiões vão ser iguais. Se você tiver o mínimo de raciocínio, Azenilton, você sabe que vai ser assim. Você sabe. Então o muçulmano vai poder guardar a sexta. Esse foi o voto do Alexandre de Moraes, cara. O muçulmano pode guardar a sexta, você e os judeus podem guardar o sábado, os cristãos podem guardar o domingo. Liberdade religiosa. E ai daquele que pregar contra isso. Ai daquele que pregar contra isso. O Estado, a religião única vai cair em cima de vocês, porque é o ecumenismo. Todas as religiões levam a Deus. Essa é a ideia ecumênica. Então, para esse governo único, de uma religião única, é indiferente o muçulmano guardar a sexta, o adventista guardar o sábado, e o cristão guardar o domingo. É indiferente. Porque é o ecumenismo. Todas as religiões se amando e andando de mãozinhas juntas. Ou seja, qual é o esoterismo? Você guardar um dia. Então tanto faz qual é o dia que você estiver guardando. Essa é a ideia ecumênica. Agora você prega contra o domingo. Não pode. Prega contra a sexta. Não pode. Prega contra o sábado. Não pode. Você sabe disso, Azenilton. Se você tem 2 neurônios, Tico e Teco, você sabe disso.